9h07. Está no ar o Direto ao Assunto de hoje, 27 de outubro de 2018. O entrevistado de hoje, Osmar Lourenço Vaz. Osmar Lourenço Vaz nasceu no dia 6 de novembro de 1951, natural de Guatama, Minas Gerais. Aos 7 anos, Osmar mudou-se com a família para Formiga, tendo assim a oportunidade de aqui estudar. É filho de Renato Vaz da Silva e Maria Terezinha Rodrigues Vaz. Sendo o terceiro em uma família de 8 irmãos, é casado com Edilze Ferreira Vaz, pai de 3 filhos, Carolina Ferreira Vaz Campos, Fernando Ferreira Vaz e Raquel Ferreira Vaz. E é avô de Sofia Vaz Campos e Pedro Vaz Campos. Lembrando que esse programa, a partir de segunda-feira, estará no nosso canal no YouTube, Direto ao Assunto, em áudio e vídeo, para você acompanhar. Bom dia, Helder Fernandes. Bom dia, Flaviano Costa. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. Sábado, 27 de outubro de 2018. A partir de agora, Direto ao Assunto. Reafirmando mais uma vez, o programa fica no canal no YouTube. Você pode acompanhar todas as nossas entrevistas. E recebendo hoje, nos estúdios da Rádio 93 FM, Osmar Lourenço Vaz. Bom dia, Osmar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer em especial ao Denilson Leão, ao Sérgio Leão e ao J. Leão, que me convidaram para participar desta entrevista, e agradecer aqui da mesa, Flaviano Costa e Helder Fernandes. É um prazer estar aqui com vocês, meus queridos formiguenses. É uma cidade a que eu devo muito ao povo de Formiga, e eu gostaria de estar aqui deixando o meu agradecimento pessoal pelo acolhimento que tenho nessa cidade, pelo carinho com que todos me tratam. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Bom dia, doutor Osmar. Olha só, vamos começar lá atrás. É de conhecimento de todos que a Prumo Engenharia completa 40 anos, está completando 40 anos, né? E Osmar Lourenço Vaz, o doutor Osmar, ganhou o título de empresário do ano. Mas vamos começar lá atrás. O senhor morando em Belo Horizonte, o senhor cursou primeiro a escola normal e o segundo grau no Colégio Antônio Vieira. No ano de 1970 ingressou no curso de matemática no Centro Universitário de Formiga, na época FUON, né? Hoje o uniforme na época FUON. Exatamente. E no ano de 1971... interrompeu o curso de matemática para ingressar no curso de engenharia civil na Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos começar lá em Belo Horizonte? Vamos sim, com em todo 1971, prazer. O senhor em Belo Horizonte, o senhor foi sozinho ou com a família? Eu fui sozinho morar numa república, um barracãozinho de fundo, lá perto do conjunto IAPI, lá na Lagoinha, né? Nós éramos 9 morando em 3 cômodos, porque na vida era mais difícil naquela época, morando numa república sem geladeira, sem televisão, mas eram todos estudantes e todos tentando uma vida melhor. Estavam todos envolvidos com isso, né? Eu fiz cursinho no curso Pitágoras de março a junho. Em junho eu fiz vestibular na Católica, né? Até escondido, porque se eu não passasse, não precisava de eu passar a vergonha de contar para os outros que eu teria feito um vestibular e não passei. Mas felizmente eu passei na Católica, na época em 4º lugar, e tinha um cabelo grande, cabelo de anjinho, caracolado, raparam a minha cabeça e eu vim aqui contar pro meu pai aqui na fazenda que eu tinha passado o vestibular da Católica. Cheguei lá de cabeça rapada, ele olhou, falou: ué, deu piolho, você tinha um cabelo grande? Falei: não, pai, passei no vestibular da Católica, passei em 4º lugar. Ele: Católica? É aquela lá no Coração Eucarístico? É aquela lá mesmo. Lá paga, né? Paga. Lá na época só estudava filhinho de papai, na minha época. Você que sabe. Aí ele, não muito satisfeito, veio aqui para Formiga e conversando com seu sobrinho, doutor José Pedro Vaz, ele falou: que isso, Renato? O menino passou em 4º lugar na 2ª melhor escola de Minas Gerais e do Brasil. A Universidade Federal Católica é uma excelente escola. Vende um pedaço da fazenda para você estudar o menino. Aí meu pai ficou mais satisfeito, até começou a contar para os outros que eu tinha passado no curso de engenharia civil lá da Católica. E aí mandou eu escolher se eu queria
estudar na Católica o curso de Engenharia Civil, ou se eu queria continuar fazendo o cursinho para fazer o curso de vestibular, fazer o vestibular no final do ano na Federal. Eu, com 19 anos, ia perder a oportunidade de andar com uma régua T, esbarrando as meninas para ver que você estava estudando engenharia, né? E aí eu comecei o curso na Católica, estudei de lá de agosto até o final de novembro. Em dezembro eu fiz o vestibular na Federal. Tornei a passar no vestibular. Tornei a rapar a cabeça e fui na fazenda contar para meu pai de novo que eu tinha passado o curso de Engenharia Civil da Federal. Ele olhou para mim e falou: esse negócio de vestibular, vocês ficam falando que é difícil, esse trem é muito fácil, já passou em 2 no ano. E foi assim. E aí comecei a estudar engenharia na Federal, foi muito bom para mim, porque eu aproveitei o semestre que eu tinha feito na Católica, eu já entrei no 2º período na Universidade Federal, e na Universidade Federal, como vocês sabem, tem 2 turmas que entram, uma em março e outra em agosto. Eu iria entrar na Federal em agosto. Como eu já entrei no 2º período, eu entrei em março. Aí eu aproveitei um ano, um semestre que eu tinha feito na Católica e um que eu teria que ficar parado até agosto. Depois da conclusão do curso, em 1976, foi quando o senhor formou, a Prumo Engenharia foi montada já de imediato? Não. Bom, eu fiquei... Em 71 eu perdi meu pai. Uhum. E aí eu tive que começar a trabalhar. Eu já tinha feito um ano aqui na FUON, né, um ano de matemática, e na minha época, quem já tivesse feito um ano de faculdade e tivesse feito os cursos de didática e psicologia, podia dar aula em colégios. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar lá, dei aula em Belo Horizonte durante todo o meu curso de engenharia. Eu comecei dando aula de manhã, de 5ª a 8ª série, e depois passei a dar aula à noite, de 7 até 10h40. Eu estudava de manhã na Federal, preparava a aula e estudava à tarde, e à noite ia ao Colégio Comercial e Normal, ali na esquina de Augusto de Lima com Bahia, e eu dava aula para ir à noite, já era para o curso científico, de física, de matemática, e para o curso comercial de matemática financeira. E isso foi a minha vida lá em Belo Horizonte, muito sofrida. Morava numa república, né? Você sabe como é que é uma república com 9 homens, não era fácil. E em 76, quando eu formei, minha irmã, que tomava conta da família, minha irmã acima de mim aqui, se casou e mudou para Belo Horizonte. Como eu tinha 5 irmãos menores e minha mãe para tomar conta, eu não tive coragem de arrancar com esse povo daqui para ir trabalhar onde eu tinha ofertas de emprego. Na época, o professor Caldas Branco me ofereceu para ser até o consultor do Mineiro-Duto, que estava construindo lá em Ouro Preto. Era para ganhar 18 mil cruzeiros na época, eu não sei qual que era o dinheiro da época, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida, mas eu não podia ir. Eu voltei para Formiga e comecei a trabalhar aqui. E eu já tinha começado, na verdade, até antes de formar. O Juarez Carvalho, meu amigo, me deu 3 obras para me fazer ali no Jardim América, ali ao lado do hospital, né? Eu fiz 3 casas para ele lá, e 3 projetos. Ele pediu o senhor Zé Guimarães. O senhor Zé Guimarães era um desenhista prático que tinha aqui, o professor Zé Guimarães tinha sido meu professor. Ele pediu o Zé Guimarães para assinar, porque eu ainda não tinha formado ainda. E eu fiz essas 3 casas para ele, e ele gostou de mim, nós ficamos conversando, e ele falava comigo muito: você pode vir, menino, que você tem serviço aqui o tanto que você quiser. Você não vai... Eu fui o primeiro engenheiro que veio para Formiga. 1978. 76. Aí não, em 78 o senhor fundou a Prumo. A Prumo agora está fazendo 40 anos em 2018. De 76 a 78, eu fiquei trabalhando como autônomo aqui. Fazendo projetos e tudo mais. Projeto, cálculo estrutural, acompanhando obras, né? Em 78, a demanda já estava maior e precisava de uma empresa. Aí eu montei a Prumo Engenharia. E foi quando começou a amizade com o Juarez Carvalho. Até a gente estava falando fora do ar, o carinho que um tem pelo outro, né? Sem dúvida. Foi um amigo que me deu a mão, foi meu primeiro avalista, né? Você não esquece nunca o primeiro avalista, né? Na época eu comprei uma casa aqui perto de onde eu morava, minha mãe morava,
E eu fui pedir para ele me avalizar, porque meu dinheiro não dava para comprar a casa toda. Falei, menino, vou avalizar você. Ele precisa de 2. Eu falei, vou arrumar mais um para você. Aí atravessou a rua e foi ali no Pascoal da farmácia e pediu o Pascoal da farmácia para me avalizar também. Aí não esquece os avalistas, ele foi muito bom nesse início de carreira, me deu muito apoio. Em 78 eu montei a Prumo. Com trabalhos de projetos, cálculos e execuções de obras. Pioneiro nas construções civis de Formiga, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o prédio Neném Belo. Em 1981, a Prumo Engenharia começou a atuar no segmento de construção e manutenção de infraestrutura ferroviária. Falei do prédio Neném Belo, vamos chegar nele, depois eu vou passar a bola até para o Helder, ele também, que tem algumas perguntas. O prédio Neném Belo foi o primeiro edifício de Formiga, um projeto muito ousado, e eu queria que o senhor contasse um pouco de como foi essa... O primeiro e foi o único durante muito tempo também. 20 anos. 20 anos. Durante 20 anos, Formiga não ergueu-se sobre um edifício. E foi um projeto, para a época, muito ousado. O prédio Neném Belo hoje tem quantos anos? O prédio Neném Belo foi inaugurado em final de 81. 81, então 37 anos. 37 Minha anos. idade. E eu não esqueço que os meninos faziam fila para poder andar no elevador. Lá, o prédio Neném Belo tem 3 elevadores, né? Foi a Caixa Econômica Estadual que existia na época, junto com uma empresa de fora, fizeram este projeto. E a empresa não tinha uma situação financeira regular. O projeto, então, não é da Prumo, o inicial? Inicial, não. Sim. Inicial era essa empresa que estava aqui em Formiga e lançando esse prédio. Como essa empresa não tinha uma situação financeira regular, o senhor Walter, na época era o gerente regional, junto com o Júlio, que era o gerente daqui da Caixa, aqui, me chamaram lá para saber se eu queria continuar o projeto. Ô Flaviano, foi feito 20 anos antes da época. Eu acho que eu era doido naquela época de fazer um projeto desse, né? Eu tinha 30 anos. Fazer um projeto hoje da ordem de 20 milhões de reais hoje, né? Para mim que tinha 20 anos não tinha dinheiro. Aí nós montamos um condomínio, vendemos 40 apartamentos, cada um era dono de um apartamento, e começamos as obras aqui do Neném Belo. Eu acho que... E junto com o Neném Belo, eu fiz outro em Formiga, outro em Pains, né, que é o único que está lá até hoje, com o elevador. Esse está bem mais fora da época, né, porque não se fizeram outros iguais, né? E o Neném Belo hoje está aí, atendendo as famílias, várias famílias, está todo habitado. E foi realmente um investimento grande. E para a Formiga foi muito bom, porque foram 20 milhões de reais que entraram de fora para a cidade. Para a mão de obra da cidade, para os comerciantes da cidade, né? Foi um diferencial de investimento aqui na minha cidade. Mas foi muito sacrificado. Foi uma luta para terminar esse prédio. Na época... os financiamentos eram corrigidos pela UFIR. E depois o senhor Delfim Neto mudou a regra do jogo e passou a ser equivalência salarial. Inflacionou muito para quem estava pagando na época. Isso, as prestações foram lá para estratosfera, para a Lua. Eu tinha uns condôminos de um lado querendo abandonar o empreendimento. Falava, ó, não abandona não, que eu tenho um contrato aqui. Se você entrou comigo, você tem que ir até o final. E do outro lado, os fornecedores, que o dinheiro era curto, querendo protestar o empreendimento. Falaram, não protesta não, porque são 40 donos. Você vai ter que ir em Belo Horizonte buscar dinheiro. Teve que ter um jogo de cintura. E fui conduzindo isso. Eu trabalhava muito, eu levantava 5 horas da manhã, preparava a minha vida até às 7, 7h30 e saía para administrar a obra, cobrar, pagar e organizar. Foram 2 anos de muita luta. Agora eu te falo, foi uma escola e tanto. Eu aprendi a trabalhar com esses gestores, com gestores de Belo Horizonte, e esse sofrimento e essa luta para fazer isso dar certo, me amadureceu muito e me ajudou depois a ter continuidade na empresa e ter fazer a empresa do que é hoje. E eu tinha 30 anos, fazer um prédio de 20 milhões de Formiga. O primeiro edifício. É muita ousadia, mas graças a Deus deu certo, ele está aí até hoje. Ao contrário de muitos que a gente já viu pelo país.
E durante 20 anos, eu acho que até hoje, né, o Neném Belo é um cartão postal de Formiga, porque é um prédio. É uma referência. Com uma arquitetura diferenciada dos anos 80. E durante 20 anos foi o único, né? Eu via várias fotos aéreas de Formiga dessa época. A gente via uma cidade dentro de um buraco, como é Formiga, né? Cheia de morros, com um edifício. Eu ainda brinco, uma praça com um pirulito no centro. Mas foi muito bom. Isso tudo faz parte da vida e da luta e de você, com otimismo, acreditar no futuro. Da data que o senhor pegou o projeto até a entrega da obra, 2 anos. A obra foi 18 meses. 18 meses. Se você perdeu a parte antes e depois a regularização do condomínio, você pode considerar aí 24 meses. Tinha mão de obra qualificada para fazer esse tipo de empreendimento aqui em Formiga na época, ou teve que trazer... As fundações foi empresa de fora que veio fazer, né? Os projetos elétricos e essas coisas, não tínhamos engenheiro aqui para fazer isso. Baseado em Belo Horizonte. Baseado em Belo Horizonte, né? E o resto foi mão de obra daqui. Sim. Carpinteiros, pedreiros, eletricistas. Gerou muitos empregos na época. Muitos empregos, e o que eu acho importante é quando o empreendimento vem recursos de fora, sim, ele vem... E o vetor da construção civil é 10 que eles falam. O que é um vetor? De R$1 que traz aqui de fora, ele representa R$10 na cidade. É no açougue, é no armazém, é na loja. Ele gera divisas. Ele gera divisas e gera uma movimentação. Então, se você fizer hoje o cálculo um prédio de 20 milhões, vezes 10, é como se tivesse aí 200 milhões girando na nossa cidade. É verdade. Hoje, a Prumo Engenharia conta com 1.800 funcionários trabalhando no país inteiro. Durante essa semana, a gente sempre divulga nas redes sociais, essas informações é responsabilidade do nosso redator Helder Fernandes, e durante a semana do Direto ao Assunto, a gente divulga nas redes sociais uma foto do entrevistado, a gente coloca na página da rádio, na fanpage da rádio, no Facebook, no Instagram, nas nossas pessoais, divulga através de disparo de WhatsApp, enfim. E principalmente ontem à noite, eu não sei se isso aconteceu com o Helder, eu recebi muita manifestação positiva a respeito da pessoa Osmar Vaz. Juarez Carvalho foi um dos primeiros a entrar em contato aqui com a rádio, perguntando, parabenizando pela escolha, perguntando é realmente o Osmar da Prumo e dando os parabéns. A Andréia do Asa Branca me mandou uma mensagem falando que é uma das pessoas mais humanas e educadas que conhecem Formiga, e várias outras pessoas. É difícil hoje um gestor, são 1.800 funcionários, não são 180, não são 18. Um gestor ser tão querido. Um funcionário da Prumo me parou na rua, me dizendo que o senhor costuma chegar nas empresas e até fora daqui, nas sucursais, filiais da Prumo, e perguntar o que está acontecendo. O que vocês estão precisando? Tá tudo bem? A comida tá boa? Isso não é uma coisa normal hoje de um gestor. Como que o senhor começou a ver que investir em pessoas, investir no ser humano, era a prioridade da empresa? Na empresa não tem diferença do trabalhador para o engenheiro. São todas pessoas que merecem o mesmo respeito. Uhum. E essa consideração, ela se espalha, ela se expande na empresa. Fica sendo um patrimônio da empresa essa maneira de tratar. E é muito importante para um gestor de uma empresa, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que gostar das pessoas que estão ao redor dele. Ele tem que saber que essas pessoas são fundamentais para o sucesso da empresa. Você tem que promover essas pessoas, criar condições para elas melhorarem, criar cursos para elas poderem evoluírem. Essas coisas, você tem que ter isso acreditando mesmo, tem que ter isso na pele, né? Agora, para ser um bom gestor, a primeira coisa que você tem que ter é humildade. Essa humildade não é essa humildade piega, não. É a humildade de saber que você precisa de todos que estão ao seu redor e que todos merecem respeito. A segunda coisa que um gestor tem que ter é conhecimento. Se eu pudesse pegar esses jovens todos de Formiga e abrir a cabeça deles e botar conhecimento na cabeça deles, é o que eu gostaria de fazer. O conhecimento faz uma diferença para a vida toda. E eu falo para esses jovens de Formiga que o conhecimento dá mais prazer do que o dinheiro, do que possuir as coisas. Você é mais respeitado pelo conhecimento,
pela sua capacidade de gestão, do que pelo dinheiro que você tem. Primeiro, humildade. Segundo, conhecimento. Depois, perseverança. Você tem que ter perseverança naquilo que você faz. São 40 anos cheios de altos e baixos. A empresa não vive no mar de rosas. Há épocas mais difíceis, épocas que você tem contratos melhores, mas você tem que ter aquela perseverança sempre, né? Não desistir nos pequenos e grandes obstáculos. Né? E tem outra qualidade que tem que ter um gestor da empresa: nada resiste ao trabalho. Está difícil? Levanta mais cedo. Trabalha 10 horas por dia. Tem até o professor Carlai dando uma aula na Unifor aqui em Formiga, comentando dentro da sala de aula que ele tinha um amigo que falava sempre que nada resiste a 10 horas de trabalho. Aí um dos alunos lá levantou a mão e falou: eu sei quem fala isso. É o Osmar da Prumo, eu trabalho lá. A Prumo Engenharia, durante 3 anos consecutivos, ganhou como uma das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais. Nós vamos continuar esse assunto da credibilidade da Prumo Engenharia, da pessoa do Osmar Vaz. Vamos falar também sobre as paixões do Osmar: cavalos, família e Cadim, Casa de Acolhimento Divina Misericórdia. São as 3 paixões desse homem, empresário, pai de família. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo, Helder, e daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando que a partir de segunda-feira esse programa estará ao vivo no nosso canal no YouTube, direto ao assunto. Voltando ao assunto da Prumo Engenharia em 81, ali você começou a atuar no segmento da construção e manutenção e infraestrutura das ferrovias, Osmar. Foi assim. Prestando serviço para o Brasil inteiro. Em 81 surgiu aquele muro atrás do Banco do Brasil, aquele muro de arrimo, atrás do Banco do Brasil, e eu tinha ajudado o engenheiro da rede ferroviária que morava naquela casa do engenheiro ali a avaliar os ativos. Ele esteve no meu escritório e pediu para ele ajudar a avaliar os ativos da rede ferroviária. Eu andei com ele e ele ficou sabendo que ia ter aquela concorrência e falou: Osmar, por que você não participa da concorrência do muro? Eu falei: nunca participei de concorrência federal, assim, eu não sei se eu sei fazer isso não. Eu falei: não, mas é simples, vai lá e compra o edital. Se for preciso eu te ajudo. Nem a fazer os preços, montar a planilha. Eu falei: Paulo, vou lá comprar esse edital, vou ver o que é. Comprei o edital e nem foi preciso dele me ajudar. Nós sentamos lá, fizemos os preços e eu fiz aquele muro de arrimo que tem atrás do Banco do Brasil. 2.600 metros cúbicos de concreto ciclópico e uma obra que foi feita em 3 meses. E para felicidade minha, quando terminou esta obra, caiu uma tromba d'água ali na Serra do Tigre. A Serra do Tigre fica entre Itapiraí, Bambuí e até Campos Altos. E o petróleo que abastecia Brasília ia de trem, passava por ali. Na época era dos governos militares, e começou a baixar o nível de petróleo porque os trens não estavam circulando. Eles me chamaram em Belo Horizonte para ajudar a recuperar aquele trecho onde tinha caído aquela tromba d'água. Me lembro bem, fui na sala do coronel Júlio Gontijo, que era o superintendente da rede ferroviária em Belo Horizonte. Ele olhou para mim e falou: menino, foi você que fez o muro lá de Formiga? Foi sim, senhor. Estou precisando fazer 3 muros desses lá na Serra do Tigre. Você dá conta de fazer? Eu falei: dou sim, senhor. Só que os preços lá é diferente, porque lá em Formiga eu tinha energia elétrica, eu estava dentro da cidade, eu não tinha despesa com alimentação. Ele falou: não, isso tudo você resolve com o Wilson e com o Caiô, com os engenheiros lá da parte de orçamento. É uma obra de emergência, nós precisamos passar os trens lá para levar o petróleo para Brasília. Mas você dá conta de fazer 3 muros lá, menino? Eu falei: dou sim, senhor. Mas tem que combinar os preços. Eu já te falei, você pode ir lá e combinar com o... Ou seja, a obra é sua, desde que você execute. Aí fui lá, combinei com eles, fizemos planilha, discutimos, e eu fui para a Serra do Tigre, um buraco. E você conhecia lá? Não. Não conhecia. Fui lá para a Serra do Tigre conhecer, fiz as planilhas, fiz os preços, né? Levei para a Serra do Tigre 200 homens, fiz aquele barracão enorme para alojar esse pessoal lá, porque lá não chegava fácil, lá era só
de helicóptero ou então andando pela linha. Tinha que ser de helicóptero. Ou então andando pela linha. Levei 200 homens lá, montei uma cozinha enorme, mudei para lá. Fiz um quartinho para mim de 2x2, que eu sei que é 2x2 porque é 2 chapas de madeirite e dá 2 metros, né? Tomava banho de caneco, um pijama de flanela que lá fazia um frio danado. Lá faz frio mesmo, morei em Campos Altos. Aí consegui fazer esses 3 muros lá. Eram complicados os muros, tinham estacas cravadas de trilho. Eu trouxe a Intersolo, uma empresa especializada disso de Belo Horizonte, soldava e cravava essas estacas. E conseguimos fazer esses muros e entregar a tempo dentro do que eles precisavam. Doutor Nominato era o engenheiro-chefe da Bia Permanente, sempre estava lá no meu alojamento e me apoiando nas coisas que precisavam. Eu levava vagões de brita, vagões de pedra, cimento, madeira, e fui abastecendo e morando lá na Serra do Tigre, indo lá e voltava, porque quando você ia para lá, para você voltar, se estivesse chovendo, esquece, não andava naquelas estradas, naqueles morros lá, não. E aí foi a segunda obra que eu fiz para a rede ferroviária. E daí para frente não parei mais. Fui trabalhando com infraestrutura, que é a parte de muros, de canaleta, de bueiro. Apareceu algumas obras em Barra Mansa, naquela região ali. As outras empresas não queriam ir para lá, porque era um lugar muito difícil de trabalhar. A Prumo ia, porque não tinha outra coisa para fazer. Então ia para lá, eu tive um fornecimento de mão de obra lá, eu contratava o pessoal, uniformizava, dava alimentação e tudo, e eles eram geridos pelos próprios engenheiros da rede. Eu cheguei a ter 150 homens nessa época trabalhando lá, e sempre trabalhando com infraestrutura, sem estar mexendo com superestrutura. Helder, a Prumo Engenharia, agora o Osmar está aposentado. Você vai falar para a gente um pouquinho sobre essa história da Prumo Engenharia, da sucessão familiar. E o Osmar termina de contar para a gente como foi a aposentadoria, agora está viajando muito para o exterior. Só passeando agora. A partir de 2013, então, o senhor se afastou da presidência da empresa, passando a cadeira de presidente do conselho e colocando o filho, Fernando Ferreira Vaz, e hoje, mesmo assim, o senhor continua no conselho como presidente da Saúva Empreendimentos e as atividades de pecuária. Uma empresa é muito pesado, né? Eu já não estava tendo condições físicas e, às vezes, para comandar uma empresa dessa. Estava na hora de eu parar. Não existe nenhum CEO com mais de 60 anos. O único que ficou depois dos 60 anos foi o Olavo Setúbal, que eles arrumaram um jeito do Banco Itaú e ele ficou até os 62. Então, eu entendendo que estava na hora de fazer a sucessão, fui com a minha família, minha esposa, que já me acompanha e me apoia há tantos anos, a minha querida Edilze. Fomos para Belo Horizonte, junto com os 3 filhos, para fazer um curso que chama PDA, Programa de Desenvolvimento de Acionistas Familiares. Fui eu, Edilze, Carolina, que é a minha filha mais velha, o Fernando e a Raquel. Na época, a Raquel ainda estudava no Rio de Janeiro, fazendo medicina lá. E às vezes ela falava, pai, não dá para mim ir. Eu falava, se você não vier, eu não mando sua mesada e nem pago sua escola. Aí vai. Aí tem que ir, né? Pegava o aviãozinho, buscava ela lá no aeroporto. E fizemos esse curso durante 1 ano e meio. Foi muito bom que os meus filhos e a minha esposa aprenderam o que é uma empresa familiar. E quando a empresa fez 35 anos, depois desse curso, esse curso eram 2 dias por mês, todo mês. Nós ficavam lá em tempo integral, nesses 1 ano e meio. E depois de vencido esse curso, a empresa, o dia que estava fazendo 35 anos, eu fiz uma festa, fui até lá no patronato, naquele salão do patronato, chamamos todos os engenheiros, pessoal administrativo, e eu pus os 3 filhos lá na frente, Carolina, Fernando e Raquel. E levei o contrato social, falei, olha, tem uma notícia para dar para vocês aqui. Todo mundo calou, né? Porque quando eu falo, eles normalmente calam. Olha, hoje eu não sou dono mais da Prumo. Eu dei tudo para meus filhos. Tudo. Caminhão, estrutura, máquinas, equipamento. E principalmente a inteligência e o software da empresa, que é um patrimônio que nós temos lá de conhecimento, é muito grande.
dei tudo para eles. Talvez esse patrimônio de conhecimento e de gestão seja maior do que as máquinas e o equipamento que nós temos. Aí estão aqui os 3 donos da empresa, Carolina, Fernando e Raquel, e eu não sou dono mais. Todo mundo olhava um para o outro. Agora, a segunda notícia que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: os 3 escolheram o Fernando para presidente. Me tiraram da presidência. Mas já era de propósito, né? Já era. Para sair da presidência. Sair da presidência. Já tinha sido discutido e conversado na família, já tinham sido várias reuniões para chegar nessa decisão. Aí eu falei, olha, hoje eles são donos e o Fernando é o presidente. Se vocês quiserem alguma coisa, qualquer um que até hoje quiser alguma coisa com a Prumo Engenharia, com o Fernando ou com os donos, com a Carolina, com o Fernando e com a Raquel. E montamos um conselho de administração, que reúne uma vez por mês, onde as macro decisões são tomadas neste conselho. Esse conselho hoje fazem parte eu, um senhor que já foi diretor da área de manganês da Vale, já morou na França 5 anos, morou na Bélgica, é uma pessoa muito bem preparada, e outro senhor que já foi o principal economista da Fundação Dom Cabral, na época que estavam construindo lá no Alphaville. Então nós 3 somos independentes, tem mais a Carolina, que participa, que é da área jurídica, o Endrigo, que é o nosso diretor executivo, o Marcelo, que é o nosso diretor comercial, e a Raquel como acionista, e o Fernando. Essa reunião é decidida as macro decisões da empresa. Vamos fazer um bate-bola rápido para a gente falar das paixões que foram faladas antes do intervalo. Maurício até me puxou a orelha aqui, é verdade. As 3 paixões do Osmar. Primeiro, família. Segundo, eu não sei agora qual que eu coloco em segundo, mas eu vou falar aleatório. Cavalos e Casa Divina Misericórdia. Você mexeu nas 3 paixões minhas hoje. As 3 paixões. A família, ela foi toda a vida o meu apoio, o meu porto seguro, foi toda a vida o motivo do meu entusiasmo e da minha vontade de fazer as coisas certo. A família, ela é fundamental na vida de todo mundo, e eu acho que preservar a família e ter ela no mais alto nível é uma das decisões que move as pessoas. Segundo a Cadinha, fui vice-presidente durante quase 3 anos, 4 anos, né? E construímos toda ela de novo. Quando eu comecei lá na Cadinha, era só uma casinha velha, com um pessoal muito mal arrumado, muito mal instalado, uma cozinha de lenha muito fumacenta, e nós começamos a fazer. E eu queria aqui fazer um agradecimento em especial aos formiguenses, a todos aqueles que nos ajudaram a construir isso. Lá hoje tem uma construção nova, que abriga até 28 acolhidos, tem uma sala de palestra, tem academia ao ar livre. Academia ao ar livre, tem uma sala de jogos, tem uma quadra de peteca, tem uma cozinha nova. Biblioteca e computadores. Biblioteca e computadores. Lá hoje é uma casa que eu já falei, que se algum dia eu tiver aqui para algum lugar, não tiver onde ir, eu acho que eu vou para lá também, né? E lá eu tenho uma paixão com aquilo, porque o resultado, lá eu sempre fui focado em resultados. E o resultado da recuperação que nós conseguimos na Casa Divina Misericórdia é invejável em todas as casas de recuperação. As pessoas vão para lá, ficam até 9 meses e saem de lá livre das drogas, dos vícios que às vezes atormentam não só a pessoa, mas a família, a sociedade, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar lá, porque eu vejo o resultado, né? Eu posso falar, Flaviano? Pode, fica à O vontade. Flaviano foi um dos acolhidos lá, e é um exemplo sempre quando eu posso citar. O primeiro nome que eu cito é o Flaviano, que foi para lá numa pitimba danada, uma vida tumultuada, muito desorganizada, né? Hoje é um líder na cidade, né? Administra as rádios,
tem um emprego promissor e cuida hoje da família. Você está de parabéns, eu vejo você cuidar da sua família, né? Eu acho isso muito importante. Igual o Flaviano aqui, existem vários outros que estão inseridos na sociedade, prestando bons serviços e que estavam à margem da situação. A droga, ela é um mal terrível que mutila as pessoas, que humilha as pessoas, e quando as pessoas saem de lá e conseguem se libertar do vício, viram soldados a defender a Casa Divina Misericórdia. E eu aqui queria conclamar a população de Formiga, chamar a população de Formiga para conhecer a Casa Divina Misericórdia, para ajudar a Casa Divina Misericórdia. Lá nós temos uma estrutura profissional que cuida dessa recuperação. Nós temos a Carol, que é a nossa gerente, com mais de 10 anos de experiência em casas de acolhimento, né? Temos uma assistente social, uma psicóloga, médicos, temos 4 educadores sociais que se revezam para cuidar desse pessoal, e eles fazem a limpeza da casa, é feito por eles mesmos, pelos acolhidos, a comida é feita por eles mesmos, nós temos lá uns carneiros que eles cuidam, da vaca, da horta. A horta nossa é bonita, a casa é bonita, limpa, dá gosto de ver a casa bonita, né? Então eu gostaria que aqueles que não conhecem a Casa de Misericórdia, que fossem lá visitá-la, né? Os formiguenses vão ficar encantados de ter essa instituição aqui em Formiga, e aqueles que não ajudam, se quiserem ajudar, será muito bem-vindo. A casa tem uma despesa enorme, a gente tem os colaboradores, um aqui, outro ali, mas ainda é deficitária ainda. A Casa Divina Misericórdia é uma instituição que só promove o bem. Só promove o bem. Eu, Flaviano e outros mais fazemos parte da diretoria. É uma diretoria aberta, uma diretoria que tem as contas todas para quem quiser ver. E eu queria fazer um agradecimento aqui ao Fórum de Formiga. Ele destinou uma verba substancial para nós investirmos nessas construções. Grande parte das construções que tem lá foi feito através do dinheiro que os juízes liberaram para nós. Eu fiz um projeto bem detalhado, com projeto, planilha de custo, memorial descritivo, cronograma, mandamos lá para o fórum e eles nos agraciaram com uma verba que hoje a casa é o que é, em parte pela sociedade de Formiga que ajudou e em parte pela dinheiro Poder Judiciário que mandou para nós, né? A Casa Divina Misericórdia, eu sempre vou lá, e eu gosto de chegar lá, encontrar com as pessoas, de conversar, né? De tomar meu café lá, aí às vezes ainda pego um pé de alface e levo lá para minha casa, às vezes me dá um pé de alface lá de vez em quando. Eu gosto daquilo lá, viu, Fabio? Vamos lembrar de convidar o pessoal para todo primeiro domingo às 3h da tarde, que é a hora da misericórdia, a Casa Divina Misericórdia tem uma missa aberta ao público. Quem quiser conhecer, quiser ir participar da missa também, fica à vontade, né, doutor Osmar? É uma missa bonita, onde os acolhidos participam e você vai ver lá testemunhos de pessoas que já estiveram por lá e que estão lá, que é realmente de emocionar. Eu sou um cara chorão, quando eles vão lá fazer as suas homilias, lá, fazer os seus testemunhos, eu fico realmente muito emocionado, né? Doutor Osmar, o nosso tempo é muito curto. É o que a gente sempre diz, né, em todos os programas, só para a gente não deixar de falar. O Eldo também parece que tem mais uma pergunta, a gente vai fazer um bate-bola. Cavalo, o senhor tem a égua hoje mais premiada do país? Não é a mais premiada do país, ela foi uma das campeãs lá agora, né? Eu tenho essa égua, eu tenho outras que já foram campeãs também e tal. Eu nasci na roça, fui até os 7 anos, fui criado na fazenda, e depois o meu contato com fazenda foi a vida inteira, e sempre gostei de cavalo. Quando eu era menino, meu pai só tinha um cavalo que chamava Capucho, é o que puxava a carroça. Ruim para andar, que eu nunca vi desse jeito, trotão. E meus primos tinham umas éguas lá, o Leopoldinho, o Elvis, tinha umas éguas bonitas. Eu pensava que um dia eu gostaria de ter uma égua. E Deus foi tão bom para mim, que eu tenho várias éguas hoje, e das melhores do Brasil, da raça campolina. E quando eu me afastei da empresa,
além da Casa Divina Misericórdia, dediquei mais à minha criação de cavalo, e essas coisas é que me movimentam. Eu tenho outra empresa que chama Saúva Empreendimento, que também me ocupa muito tempo. Eu afastei da empresa porque carregar uma empresa desse tamanho não é fácil. Eu tenho uma empresa menor que cuida das minhas coisas pessoais, e eu levanto todo dia às 6h30 e chego em casa às 6h30, com um intervalo de almoço de 2 horas. Esse eu não abro mão. Mas normalmente minha vida é feita até hoje de trabalho, de dedicação. Eu acho que trabalhar faz parte da vida e eu gosto disso. Bacana. Helder Fernandes, terminando direto ao assunto. Para finalizar, minha última pergunta é na área da política, que a gente não pode deixar de falar. Durante o período de 93 a 96, o senhor atuou como secretário de Obras de Formiga, na gestão do então prefeito Juarez Eufrásio de Carvalho, seu amigo pessoal desde a adolescência. E entre os anos de 2001 e 2004, atuou como vice-prefeito de Formiga. Agora aposentado, o senhor ainda pensa em retornar para a política? É uma pergunta bem direta mesmo, para finalizar. Essa é a direta ao assunto. Osmar Vaz, pode pleitear um cargo do Executivo? Não. Não, porque a minha vida é de empresário e de engenheiro. Eu não tenho a política como um trabalho, eu não tenho a política como a minha vocação primeira. Quando eu assumi a Secretaria de Obras e quando eu fui vice-prefeito, em agradecimento ao que a minha cidade fez por mim, né? Fiz o melhor que pude durante esse tempo, fizemos várias obras. Acho que vocês não têm tempo aqui para me poder mencionar todas as obras que fizemos, né? E eu fiz em agradecimento à Formiga, que me acolheu quando eu vim para cá em 76, e eu fiz quase 900 projetos, casas de residências, cálculos estruturais, né? Então, em agradecimento à minha cidade, juntamente com o Juarez, fui vice-prefeito, fui secretário de obra, né? Mas como uma ação social, mas para poder prestar serviço para a minha cidade, não como... Com interesse político. Como interesse político, né? Não que eu tenha nada contra políticos, eu acho que é uma profissão igual outra qualquer. Quem quer ser político, uma hora é vereador, outra hora é deputado, outra hora é assessor, é secretário, é prefeito, e está sempre no meio, né? O meu meio principal é outro. Eu, como ação social, para mim foi até muito bom. Gostei de fazer as escolas que fizemos, gostei de reformar as escolas, gostei de alargar os passeios, alargar as pontes, né? As pontes. No meio político que o senhor viveu, o senhor ficou mais ligado à obra, que é o serviço principal, é isso, mais do que a própria política em si. Eu não tive dificuldades para lidar com a política em si. Eu toda a vida fui muito franco, com educação, mas muito franco, muito aberto, né? Sim. Eu fui prefeito algumas vezes, o Juarez tirava férias, o Juarez ganhou um prêmio lá na Alemanha, eu fiquei umas 3 ou 4 vezes como prefeito na época que ele viajava, e sempre lidava com todo o secretariado e com as pessoas de uma forma transparente, né? O que eu podia fazer, eu realmente fazia. O que eu não podia fazer, eu não fazia e explicava por quê. E estava sempre no meio do povo. Eu nunca escondi, nem como secretário, nem como vice-prefeito, da população de Formiga. Eu acho importante você estar ouvindo as pessoas. E isso eu fazia, não tive nenhum problema, nem com a Câmara de Vereadores, nem com os secretários. Eu tramitei bem nisso aí. Eu acho que não tive dificuldade para isso. Mas eu não pretendo continuar na carga, porque eu já fiz, eu acho, dentro da política, eu tentei ajudar o que eu podia. Para me assumir algum cargo eletivo, eu teria que dedicar muito, trabalhar muito. De alguma outra coisa. E seria uma demanda de tempo, de energia, que tem que ter para um gestor público. E esse tempo e essa energia, eu já dediquei no passado. Agora está na hora de eu pagiar meus netos. Terminando direto ao assunto de hoje, como eu disse, o tempo é curto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós agradecemos muito a sua presença aqui. É uma história, como eu disse, uma história de vida muito bacana, uma pessoa muito querida,
ontem e durante toda essa semana, as pessoas me ligaram, me mandaram mensagem, me pararam na rua, parabenizando pela escolha de trazer Osmar Lourenço Vaz. Bom, eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui, e eu queria agradecer aqui pessoalmente a CIF e a CDL, através dos seus diretores, que me chamaram para ser o empresário do ano este ano. Muito me orgulha, muito me enobrece, saber que me colocaram na prateleira junto com Paulo Couto, com Juarez Carvalho, com o senhor Américo da Casa Américo, junto com o Dinho da Armelo, fazer parte desse grupo de empresários, de pessoas em Formiga, muito me enobrece, muito me enche de orgulho. Queria agradecer aqui pessoalmente aos diretores da CIF e CTL que me escolheram para ser o empresário do ano. Helder Fernandes. Finalizando por aqui, tenham todos um ótimo final de semana. Lembrando que amanhã, a partir das 12 horas, cobertura das eleições aqui da Rádio 93 FM até o término da última urna a ser apurada. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo programa, no próximo sábado, se Deus quiser. Muito bem, amanhã a partir do meio-dia, toda a equipe 93 nas ruas, direto da urna. Onde quer que você esteja, a informação vai chegar. Como foi no primeiro turno, 10 horas de muita informação para você, a 93 saindo na frente mais uma vez em todo o Centro-Oeste.